Oi, gente, tudo bem? Estamos começando um canal sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Claro, tem gente que até questiona, né? Mas como? Tem até o diabo fala na Bíblia e dizem que é a Palavra de Deus. A gente fala isso num contexto geral, que é a Palavra de Deus, porque verdadeiramente quem lê, gente, a Bíblia pode entender o que eu estou falando. Claro que tem várias outras falas ali de várias outras pessoas, mas quando a gente diz a palavra, é quando a gente está se referindo à palavra de Deus mesmo, tá? O que Ele fala com a gente ali e também ao conhecimento de todas as outras coisas, de todas as outras falas que estão ali. Bom, eu nasci num lar evangélico, mas filho de crente não necessariamente é crente. A gente nasce naquele contexto, né? Porém, depois vai ter um momento que a gente vai ter que se decidir se quer aquilo para a nossa vida ou não. No meu caso, eu ia desde criança na igreja, participava da escolinha, tinha estudos bíblicos, a igreja que eu participo é bem forte na palavra, tem todo domingo escola bíblica, grupos de estudo da palavra, né? Então, e eu participava de tudo isso, mas eu era pequena, depois fui crescendo, e eu, na verdade, assim, não tinha aquela atenção devida, né? E acabou que com 15 anos eu me perguntei, poxa, mas na verdade a gente se acostuma, né, pessoal, com aquilo que a gente pega desde o início da vida da gente, aquilo às vezes até acaba não tendo a devida importância. Mas quando eu fiz 15 anos aproximadamente, eu me questionei. Digo, poxa, mas eu estou na igreja, ouço toda hora da palavra, né? A todo momento, vou todo domingo, gosto, mas, poxa, e o conhecimento? Eu não entendo quando falam o povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó. Daí eu digo, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, porque só lendo é que eu vou poder entender. E, gente, se eu pudesse voltar atrás, e se a gente já, entre aspas, nascesse sabendo, né, que seria muito bom, a gente poderia evitar muitos erros, esse seria um que eu teria evitado. Eu teria lido bem antes a Bíblia, bem antes. Porque, gente, daí eu li a Bíblia, eu fiz um plano de um ano, eu digo, eu tenho que entender isso logo, né, para ver se realmente é o que eu quero, se eu vou entender. Aí fiz aquela leitura, são 3 capítulos por dia da semana, até sábado, né, de segunda a sábado, e 5 capítulos no domingo. Fiz aquela leitura, gente, eu gostei muito, eu cresci muito, foi assim de extrema importância para mim. Amei ler a palavra, amei ter aquele conhecimento, eu absorvi muito. Claro que é uma leitura que eu aconselho, porém, imagina se num domingo tu não consegue ler os 5 capítulos e nem na segunda os 3, aí lá na terça tu fica com muitos capítulos para ler. E eu sempre corri atrás quando eu não conseguia ler no dia. E quando a gente lê rápido demais, a gente não absorve tudo que deveria e poderia, né? No entanto, eu continuei. E eu fui recebendo, eu fui recebendo. E na Bíblia, gente, tem muitas coisas que eu não entendia. Tem desde mortes, também histórias emocionantes, parece que tu tá acompanhando assim uma série, uma novela. A história de José, gente, é impressionante, é maravilhosa, emocionante. Então tem muitas coisas na Bíblia que tu vai te deparando e vai dando conta. E vai também pegando informações, pegando o porquê, né? A gente tem que buscar o conhecimento sobre aquilo. E, gente, a palavra, como diz lá mesmo, ela é uma espada que ela vai cortando, ela vai dividindo juntas e medulas, ela vai trazendo o entendimento pra gente. E foi tremendo, foi algo assim espetacular, foi o início da minha vida verdadeiramente com Deus ali. Claro que depois o que aconteceu? Eu fui fazer a segunda leitura da palavra, passado esse ano, né? Aí, gente, já não consegui fazer bem um ano, mas em quase.
A terceira leitura da palavra, porque sempre, claro, nesse meio tempo, fora aquela leitura específica que eu queria para aprender mais, sempre li a palavra todos os dias praticamente, sempre lendo, fora daquele propósito de ler assim a Bíblia especificamente, né? Para conhecimento. Aí a gente lia por estudos e tal, claro, que gerando conhecimento também, mas a terceira leitura que antes dos 20 anos eu me propus a fazer, até hoje, gente, até hoje eu tô tentando. Só que, como eu sempre leio e sempre li a Bíblia, eu agora, há pouco tempo, comecei a leitura da palavra, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta vez, gente. Como assim? Essa terceira vez que sempre eu começava e parava lá no meio, sabe? Não tinha aquela continuidade, né? Sempre friso que nunca parei de ler a Bíblia, mas não com aquela, não, eu vou ler toda, vou ler toda. Aí, e ela não está também numa ordem genealógica, eu até quero um dia ler nessa ordem, mas ainda por enquanto eu estou lendo como está ali, como foi colocado, né? Como a gente encontra esses livros na livraria. Mas o que que acontece? Essa terceira eu iniciei então há 1 ano e meio atrás, mas não, agora eu vou fazer, mas não vou fazer em 1 ano, porque em 1 ano eu não consigo absorver. Aí o que que acontece? Eu tô lá em Crônicas, gente. E tô, assim, não pego todos os dias específico nessa terceira leitura, porque eu tenho outras leituras da Bíblia, né, para fazer. Então, às vezes, isso demanda tempo, tu tem que te dedicar para conhecer as coisas de Deus, né? Aí, nesse meio tempo, uma irmã, esposa do pastor, a irmã Gilca, ela me convidou para ler a Bíblia também, um capítulo por dia. Aí a gente está lendo. Tá sendo assim maravilhoso. A gente está indo devagarinho, tá conseguindo comer aquele pão todo dia, tô conseguindo ser edificada grandemente e tem sido assim uma bênção. Nesse meio tempo, uma amiga a gente falando, e não foi a primeira vez que ela me dizia, eu queria tanto ler a palavra, e ela é convertida há anos também. E daí eu digo, mas vamos ler então. Aí começamos a leitura da palavra. Daí também um capítulo por dia. Estamos lendo. Então essa é a quinta leitura da palavra, né? Que eu estou fazendo concomitante. E a sexta leitura da palavra, que eu comecei como um compromisso, foi quando eu comecei uma campanha. Nós evangélicos, né, não todos, mas alguns às vezes se propõem diante de Deus a fazer certas campanhas. O que são as campanhas? Eu tô querendo determinada coisa, eu preciso de uma determinada bênção. Então eu vou investir tempo nisso aí. No caso, a campanha que eu estou fazendo é 1 hora por dia, aproximadamente. Sempre coloco, porque tratar com Deus é coisa séria, né? Então, às vezes, tipo, vai faltar 5 minutos, se passar não tem problema, né? Tudo que é demais, nesse sentido, vai passar um pouquinho, não tem problema. Agora, se é de menos, tu diz que vai fazer 1 hora e sempre só dá 40 minutos. Ah, bom, daí já é demais. Agora, se deu 55 minutos, eu precisei sair, ou vou precisar, mas só vai dar, né, em torno disso, não tem problema. Mas eu procuro fazer essa campanha todos os dias, de segunda a sábado, 1 hora, e no domingo eu faço 3 horas. Porque é um dia que a gente tem mais tempo e tal, né? Para isso, a minha vida toda, ainda mais com as outras leituras, ela, né, mexeu. Eu tenho que levantar em torno de 5 horas, não vou mentir para vocês, não é sempre que eu consigo, porque eu não consigo ir me deitar antes da meia-noite, então pra gente levantar às 5 horas é bem difícil, né? Mas enfim, gente, eu tô tentando, tô assim com algumas dificuldades, mas conseguindo, e posso garantir que vale a pena. Tem valido muito a pena esse esforço a mais, porque quando a gente quer receber mais bênçãos, mais vitórias, mais de Deus na nossa vida, a gente quer entender coisas que a gente não entende, a gente tem que buscar o conhecimento, né? E fora isso, também não só ficar na Bíblia, mas também procurar outros conhecimentos históricos, né, referentes a isso, e procurar entender. E a palavra de Deus, ela fala grandemente, mesmo, gente.
E nesse entendimento da palavra, o principal é o plano da salvação, como nós evangélicos costumamos dizer. Mas o que é o plano da salvação? Como a gente lê a Bíblia e a gente acredita na Bíblia, a gente acredita na história de Adão e Eva. Acredita que Eva comeu um fruto que Deus disse: podem comer de toda a árvore do jardim, menos desse fruto. A questão do porquê Deus não quis que comesse aquele fruto mesmo tendo colocado o fruto lá, bom, aí eu acredito, a minha opinião sobre isso é que Deus iria ter um momento específico que Deus iria dizer: agora vocês estão prontos para comer. Eu acho, né? Porque se ele colocou ali aquele fruto era para um momento comer, penso eu, né? Só que o que acontece? Antes, Eva foi lá e achou o fruto desejável e comeu. Vamos fazer uma comparação. Por exemplo, uma criança, tá? Uma criança de 11 anos. Ela não está apta para entrar numa faculdade pública, né? Uma faculdade pública ou privada. Mas o que acontece? Ela foi lá, sentou na classe e disse: eu tô aqui, eu quero aprender. Só que ela não sabe ainda nem o final do ensino fundamental, ela não sabe o ensino médio ainda, ela ainda não tem condições de estar lá naquela cadeira da faculdade. Ela não vai aprender como deveria. Então eu acredito que tenha sido alguma coisa assim. Outro exemplo, quando os nossos filhos ou os nossos sobrinhos, a gente está vendo uma criança pequena e a gente quer defender ele, por exemplo, a criança tem 6 anos e ela está lá mexendo numa faca. Tá, a gente quer? Não, então a gente vai evitar que ela mexa naquela faca. A faca é maravilhosa, só com ela que eu vou conseguir cortar certas coisas. Só que uma criança de 6 anos não está ainda preparada para cortar com aquela faca, podendo se machucar, né? Não é 100% que ela vai se machucar, mas entendam que eu estou querendo dizer que a gente evita que as crianças fiquem até perto. Uma criança de 3 aninhos, imagina, ou 6, 5, a gente vê a criança com uma faca ficar apavorado. Agora, um dia ela vai estar preparada para mexer naquela faca ali, né? Então, eu acredito que tenha sido algo nesse sentido, né? Mas, enfim, o que está revelado lá em Deuteronômio 29 diz: o que está revelado é para nós cumprir. Agora, aquilo que está em oculto, que está encoberto, deixa, é para Deus, né? Não é para nós. É sinal que eu não preciso daquilo ali para poder viver uma vida digna, ser honesta, procurar agradar a Deus. Então é nesse sentido. Tendo a Eva caído, o homem também caiu em seguida, está lá nos primeiros capítulos de Gênesis, essa palavra. E o que acontece? O homem ficou separado pelo pecado de Deus ali. Ah, mas foi só Adão que pecou e eu tenho que pagar por isso. Deus fez assim. Então, o que me cabe? Ir e buscar a salvação. E a salvação foi por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio na terra para que nós pudéssemos ser salvos. Ele veio como homem, não pecou, sofreu aqui também, porque nos momentos anteriores ali que antecederam a sua crucificação, ele se angustiou, ele queria que os discípulos estivessem ali orando com ele, os discípulos estavam com ele, mas eles não conseguiam, era muito sono e era também uma luta espiritual, né, gente, que estava ali concretizando-se naquela hora, porque já que é o plano da salvação, nós temos um inimigo que é o diabo, né? E ele não queria que Jesus ganhasse essa guerra, ele queria que Jesus entrasse em tentação. Tanto é que quando Jesus teve os 40 dias lá de jejum, o que o inimigo foi? Foi tentar ele. Só que ele foi tentar a pessoa errada, porque era a pessoa que sabia da palavra. E era muito interessante quanto a isso, porque o diabo ele foi tentar Jesus falando versículos da Bíblia, né? Só que Jesus sabia da Bíblia, então ele respondia também com versículos da Bíblia.
Por isso que é importantíssimo, por isso que diz na Bíblia, errais não conhecendo as Escrituras. Então nós evangélicos buscamos ler a Bíblia sempre, para a gente poder andar o mais íntegro possível. E claro, muitos não conseguem, muitos acabam caindo, né? Ninguém está aqui para julgar ninguém, mas é uma luta diária. Quantas vezes eu caio, né? Mas a gente procura se levantar e andar, porque não é fácil seguir um caminho com Deus, sempre procurar fazer a vontade de Deus, né? Porque sempre, tudo que a gente for fazer tem aquela decisão. Ó, essa é a tua vontade, mas e essa é a de Deus. Ah, bom, mas eu quero a minha, Senhor, né? Muitas vezes a gente não sabe de Deus, mas não faz, né? Então é uma luta diária. Por isso que tem um versículo que diz na Bíblia, aquele que quiser vir após mim, de dia em dia, tome a sua cruz e siga-me. Poxa, mas tomar a cruz é o caminho estreito. Nós temos duas portas para poder definir qual que a gente quer entrar. Uma larga, onde tudo pode, não tem problema, eu posso ser como eu quero. E tem a porta estreita, que é aquela que eu vou olhar e vou dizer, poxa, essa porta vai dar no paraíso. Mas não é as coisas bem como eu quero ou como eu acho que deveria ser. Essa porta é aquilo que Deus acha, é como Ele quer que seja. Aí tem gente que opta pela porta larga, não quero viver do meu jeito, é o livre-arbítrio. Agora tem gente que opta pela porta estreita, e essa porta estreita, ela quer dizer dificuldades, ela quer dizer negação muitas vezes. Então, isso é importantíssimo a gente entender, para poder ver o que realmente a gente quer. Porque quem quer ir com Cristo tem que pagar o preço de andar com Ele, né? É uma opção. Então, aceitar Jesus é confessar a Ele, dizer, Jesus, eu te aceito, já que tu fez esse sacrifício em função do plano da salvação, eu aceito e crer no coração. Aí tu pode dizer assim, mas eu não tenho fé, eu não consigo ter fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Gente, é importantíssimo ler a palavra, porque às vezes tu não pode ir numa igreja ou tá lá toda hora, mas tem na internet muita coisa sobre Deus, muitos cultos maravilhosos e tal. Enfim, mas quando tu fizer a tua leitura, porque a busca, gente, não tem comparação à busca pessoal. Não adianta eu estar indo na igreja todos os dias, que nem eu antes dos 15 anos. Eu ia todo domingo na igreja. Gente, é emocionante quando eu lembro, foi um plano. Eu só ia amadurecer mais tarde, mas foi um plano. Deus sabe de tudo, nada foge ao seu controle. Então, quando eu ia pequena, eu tenho uma recordação na minha memória, que era minha mãe dando banho em mim e no meu irmão. Então, tinha uma banheira assim como uma piscina de criança, um pouquinho maior, e ela nos colocava naquela banheira e dava banho nos dois. Então eu me lembro quando ela me pegava da banheira com a toalhinha e me botava em cima da mesa, e eu tenho a visão do meu irmão lá na banheira, que ela ia dali a pouquinho tirar. A gente tomava banho junto. Era assim, tá, gente, antes. Mas isso é tão legal para mim aprender não, recordar isso, porque foi um cuidado. Desde ali Deus já estava cuidando de mim. Assim como Ele cuida de todos nós, Ele cuida de ti também, né? Mesmo que agora tu não queira Deus, mas sabe, procura questionar, poxa, será que é verdade? Então, o buscar a palavra, o ler a palavra, o falar em voz alta, quando tu puder, ler a Bíblia em voz alta, porque aquele ouvir da palavra vai te trazer fé, entendimento, discernimento, e claro que em oração, sempre, por exemplo, quando eu vou ler a Bíblia, eu peço para Deus, Senhor, eu quero aprender de Ti, eu não quero ler por ler, né? Eu quero que o Espírito Santo, que quando Jesus foi ao Pai, Ele disse, eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos, eu vos enviarei o Espírito Santo, o qual vos conduzirá a toda a verdade. Então, quando a pessoa aceita, faz essa confissão de Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar na vida dela. E isso faz com que ela perceba as coisas às vezes, até coisas que eu acho certo, tal coisa. Mas o Espírito diz, não é assim. Sabe, aquela voz sempre ali para
te ter discernimento das coisas, de como tu deve viver. E claro que a gente tem que se sujeitar, porque a carne tá ali toda hora lutando para ti. Porque o espírito é uma coisa, ele quer as coisas de Deus. Já a carne, não é que tu não vai viver e aproveitar os prazeres da carne, gente. Claro que a gente aproveita, claro que a gente é feliz, claro, aliás, muito feliz. Só que a gente tem limites, os limites que Deus impõe. A gente aceita esses limites. Então, é isso aí, pessoal. É importantíssimo, eu coloquei aqui o plano da salvação, aceitar Jesus Cristo, pedir para Ele, ó Senhor, eu não entendo, eu não tenho fé, a partir do princípio, eu não acredito nisso, né? Não adianta eu mentir para Deus, ela tá falando aquilo ali. Gente, a letra mata, mas o Espírito vivifica. É um dos versículos que tem na Bíblia. Ou seja, eu falar, eu ler, mas se o Espírito não estiver ali para me dar vida, para dar vida àquela palavra, para dar entendimento, não vai adiantar. Então a gente precisa buscar Deus com entendimento, procurar ler a Bíblia, orar e cantar. Louvar a Deus, mas não cantar por cantar. Às vezes até uma música que eu gosto, que eu me sinto bem, mas que eu estou cantando, eu não estou pensando a quem que eu estou cantando, ao Deus que eu estou cantando. Então quando a gente louva Deus, pode ser em palavra, né? Em atitudes pode ser, porque às vezes não adianta eu estar lá, ter uma voz maravilhosa, cantar para Deus, mas tratar o meu irmão ali de qualquer jeito, tratar os meus filhos, o meu marido, ou fazer alguma coisa que eu sei que desagrada a Deus. Então, gente, louvar a Deus é muito mais do que cantar. É uma vida que a gente tem que dedicar para estar agradando a Deus. Vamos conseguir sempre? Não. Às vezes a gente vai cair, mas Ele está sempre ali, pronto para nos perdoar, né? Na Bíblia tem um versículo que diz assim também: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é tremendo, porque às vezes as pessoas pensam, poxa, eu não tenho mais jeito. Deus não se agrada de mim. Gente, Deus morreu por todos, e já vou dizer mais, Ele morreu foi por pecadores, porque salvos não precisariam dele, né? Então todos nós, quem já aceitou Jesus, um dia esteve perdido. E daí aceitou Jesus, foi salvo. Agora, aquele que ainda hoje, né, acha que é muito pecado, que é muito isso, que é muito aquilo, gente, Deus, Ele transforma tudo. Tu pode achar hoje, eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir viver uma vida segundo o coração de Deus. Não, e eu nem acredito nisso, mas vai te questionando, né? Mas e se é verdade? Eu quero crer, porque o que é verdade a gente tem que procurar, né? E se acha que não vai, vai igual. E diz, eu vou, mas vai mudando, Deus. E vai todos os dias falando com Deus, criando aquele relacionamento que é o que vai fazer com que tu possa realmente ter aquele entendimento de que Ele existe. Na palavra tem outro versículo que diz assim: bem-aventurado é o homem que confia em Deus, prova e vê que Ele é bom. Então, para provar, eu tenho que andar com Ele. Por exemplo, em casa, né? Digamos que eu estou aqui com os meus filhos, mas eu passo por eles, eu não dou bom dia, eu não dou oi, eu não converso com eles. Que tipo de relacionamento eu vou ter? Não vai ser lá muito bom, ou pelo menos não vai ser aquele relacionamento empolgante que a gente sabe um do outro, que a gente consegue entender porque ouve, sim, Deus fala com a gente pode ouvir, mas para isso tem que buscar, né? E a fé, gente, vem pelo ouvir, repito. Então vamos estar ouvindo da palavra do Senhor. Esse é o meu conselho, esse é o meu testemunho pequeno, tem muito mais coisa, por isso esse canal começou. Porque nós vamos ler a Bíblia aqui, vai ser um pão diário. O que é o pão? O pão é a palavra de Deus, gente. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para nos salvar. Então, e o corpo dele é o pão, né? Que a gente deve se alimentar das coisas do Senhor e se purificar. Por que o sangue tem a simbologia para a gente da purificação? Porque ele é a purificação. Quando Jesus foi lá e derramou o sangue dele, e ele só conseguiu morrer porque ele tomou sobre ele as nossas iniquidades. Aquilo que eu digo, não, mas eu não vou conseguir abandonar tais erros, né? Eu não vou conseguir deixar de tratar mal as pessoas, é o meu gênio, ou coisa assim.
né? Deus levou sobre ele, Jesus levou sobre ele. Então o que acontece? Não importa, tu não pode mesmo. Não é teu o trabalho é de Jesus. Basta eu crer, lançar sobre ele o meu fardo, como diz na palavra, né? E ele vai me conduzir, ele vai me aliviar, como diz na palavra. Vamos crer, vamos buscar, tá, gente? Essa é a palavra que eu tenho para vocês e que realmente vocês possam estar buscando, porque eu busquei, gente, e posso garantir que vale a pena. É muito importante, é maravilhoso ter Deus na vida da gente. Um grande abraço, fiquem com Deus.